programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem, estamos prontos para meditar sobre uma nova palavra da Bíblia, o seu significado e também a sua aplicação às nossas vidas. Na verdade, hoje veremos duas palavras. Uma delas é a palavra Gabatá. Encontramos esta palavra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. Gabatá significa montanha ou colina e é mencionada apenas uma vez na Bíblia, em João 19:13. Este foi o lugar onde Jesus ficou quando foi julgado por Pilatos. Portanto, a marca dos pés do Senhor Jesus quando foi julgado por Pôncio Pilatos, antes da crucificação, se chama Gabatá. E o único lugar na Bíblia onde encontramos esta palavra é em João 19:13. Vamos continuar com outra palavra. A palavra é Galácia. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 2, você tem uma pequena pista quanto ao significado desta palavra. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Bem, Éfeso era uma cidade, Colossos era outra cidade, Tessalônica era uma cidade, mas Galácia era uma província da Ásia Menor, que foi fundada pelos gauleses e por isso é chamada de Galácia. Os gauleses se estabeleceram ali. Nessa área haviam sido plantadas igrejas, às quais Paulo escreveu esta carta tão especial. Vemos isso no versículo 2. Em Atos capítulo 18 temos um registro histórico do ministério de Paulo nessa área. Neste capítulo de Atos, no versículo 23, Lucas diz: E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Galácia não era uma cidade, mas uma província. Havia muitas cidades e muitas igrejas na província da Galácia. Bem, vimos hoje duas palavras: Gabatá e Galácia. Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Vamos continuar estudando sobre os dons, alguns deles, não todos, que o Senhor deu e continua dando. Vamos começar hoje com o versículo 11 de Efésios capítulo 4. Descobrimos algumas coisas interessantes em Efésios 4 e eu creio que isso vai responder algumas perguntas que as pessoas fazem, resolver problemas e também esclarecer alguns mal-entendidos. Se você está ouvindo agora e é salvo, se você recebeu a Cristo como seu Salvador, este estudo será muito importante para você. Mas antes, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio de representá-lo e de ministrar a sua santa palavra. Queremos agradecer pelos muitos amigos, teus filhos, membros do corpo, que se reúnem a nós para ajudar a propagar a tua santa palavra. Amado Deus, é um grande privilégio ser membro da tua igreja, um membro do corpo. Não importa quão pequeno esse membro seja, ou quão insignificante esse dom possa parecer, nós precisamos uns dos outros. Pai, nós te agradecemos pela família da fé que nos ajuda a propagar a tua santa palavra através deste ministério de rádio. Pai, oramos por aqueles que estão ouvindo agora, para que eles possam receber uma bênção especial. Que a tua mão de misericórdia e graça console os corpos, mentes e corações das pessoas que estão enfrentando dificuldades, aqueles que estão cansados e com medo. Deus, cuida dos teus filhos que estão sofrendo. Que este dia seja uma bênção, apesar da tristeza. Dê alegria aos seus corações. Dê força e coragem, Senhor. Salva os pecadores perdidos hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 11. Estamos estudando estes dons que Cristo deu à sua igreja. O versículo 11 diz que ele deu um para apóstolos e deu o dom do apostolado para alguns. Ninguém podia escolher ou decidir por si mesmo, tornando-se um apóstolo.
Só Deus poderia eleger um homem a dar o dom que ele queria que tal homem exercesse. Creio que isso é muito importante, não somente porque Deus lhe dava o nome de apóstolo, mas também lhe concedia o dom e o capacitava para exercê-lo. O ofício de apóstolo era de grande distinção. Era alguém designado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Estes homens, especialmente chamados por Deus, eram missionários de uma forma muito especial, porque eles deveriam ter visto o Senhor ressuscitado como pré-requisito para ser um apóstolo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo deixa isso bem claro. Eles tiveram que ver o Cristo ressuscitado, não se refere a vê-lo ressuscitar dentre os mortos, mas vê-lo depois que ele ressuscitou dos mortos. Este era um dos requisitos e, devido à natureza deste requisito, o ministério não poderia ser passado para outros. Não há tal coisa como sucessão apostólica. No começo da igreja cristã, alguns diziam ser apóstolos, mas quando provados, descobria-se que eram mentirosos. O apóstolo João, escrevendo na ilha de Pátimos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz: Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Não havia sucessão apostólica. Existem aqueles que se dizem apóstolos, que se intitulam a si mesmo como apóstolos. Há seitas e grupos pequenos que dizem que são sucessores dos apóstolos, e se dizem apóstolos. Mas os apóstolos foram apenas 12. Quando lemos o livro de Apocalipse sobre as fundações do grande templo, ali estão escritos os nomes dos 12 apóstolos, o nome das 12 tribos de Israel. Havia apenas 12, não 13. Agora sabemos que 70 foram dispersos pela perseguição e levaram o evangelho a outras partes. Mas estes 12 eram um grupo muito especial. E somente o nome desses 12 aparecem no grande templo, no livro de Apocalipse. Neste sentido, não há sucessão apostólica. Agora, aplicando este termo em outro sentido, nós somos apóstolos, ou missionários, ou enviados, mas no sentido da palavra. Da maneira que Paulo era um apóstolo, não existem apóstolos hoje. Paulo começou sua epístola dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Isso é algo que você e eu não podemos dizer. Não no mesmo sentido que Paulo disse. Nós somos enviados por Deus. Na verdade, nós somos missionários de Deus onde quer que estejamos, sob quaisquer circunstâncias que nos encontramos. Mas nesse sentido especial, esta função de apóstolo não continua nos dias de hoje. Bem, depois ele diz que deu dom para profetas. Os profetas do Novo Testamento eram homens que receberam uma revelação de Deus para aquele tempo e anunciaram esta mesma mensagem com o poder para edificar o corpo de Cristo, para construir e fortalecer a igreja. Algumas vezes o profeta previa algo que iria acontecer. Em outras ocasiões ele era um pregador que falava sobre uma verdade revelada por Deus, pertencente a uma declaração doutrinária ou uma instrução prática. Neste sentido, hoje existem profetas que ensinam a verdade de Deus, mas não profetas que preveem com antecedência o que vai acontecer. Há pessoas que se dizem capazes de adivinhar o futuro através de uma bola de cristal, ou borra de café no fundo de uma xícara, ou lendo as palmas das mãos, ou através de outros artifícios. Tudo isso, querido amigo, não é bíblico. Isso é condenado por Deus. Nenhum cristão deve procurar a ajuda da astrologia, ler as palmas das mãos ou um médium espírita. Tudo isso é satânico. Deus não tem parte nenhuma com essas coisas. Leia o livro de Deuteronômio e você verá que Deus condena todas essas coisas. Hoje não existem mais profetas que predizem o futuro conforme o sentido bíblico. De vez em quando escutamos um homem ou uma mulher dizendo que são astrólogos de primeiro nível, que preveem o futuro e às vezes acertam. Eles trabalham com a lei da probabilidade. Mas Deus, queridos amigos, não funciona com a lei da probabilidade. Deus está certo o tempo todo. A Bíblia está completa. Deus não continua escrevendo a Bíblia. A Bíblia já foi escrita. Ele não está acrescentando um capítulo hoje, portanto, qualquer um que se diz profeta hoje não foi nomeado por Deus. Hoje não há apóstolos, nem profetas. Seu trabalho específico foi estabelecer os alicerces da igreja. Agora, deixe-me provar isso. Vamos voltar para Efésios capítulo 2. Lembre-se que o tema aqui é a igreja, e nesse capítulo a vemos na figura de um edifício. No capítulo 1, a igreja é mostrada na figura de um corpo.
No capítulo 2, versículo 20, lemos que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento, nos primeiros dias, os apóstolos e profetas lançaram, portanto, o fundamento. Mas, por mais de 2000 anos, Deus tem construído sobre esse fundamento. Se você está construindo um edifício, em primeiro lugar, você constrói uma base, uma fundação. Mas imagine se os construtores continuassem a construir somente a fundação até chegar ao último andar do edifício. O que iria acontecer? Seria uma monstruosidade. Centenas e centenas de metros só de fundação. Você não pode construir um edifício que é só a fundação. Se constrói a fundação e sobre ela se edifica a estrutura. A Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isto é, sobre seus ensinamentos. Por mais de 2000 anos, Deus tem construído sobre essa fundação e, sinceramente, creio que estamos perto do topo. A igreja está prestes a ser concluída. Bem, não há mais profetas, nem apóstolos hoje em dia. Vamos voltar para o capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Se tirarmos os apóstolos e profetas, o que resta? Restam evangelistas, pastores e mestres ou professores. Portanto, vemos que não há profetas nem apóstolos no sentido que vemos em Efésios, capítulo 4. Esse ministério especial desapareceu. A Bíblia já foi concluída. Os profetas que temos são os pregadores e eles não fazem previsões além dos limites da Bíblia. Meu querido amigo, se você quiser saber alguma coisa sobre o futuro, se você estudar a Bíblia, você saberá tudo o que Deus quer que você saiba sobre o futuro. Ele colocou tudo em seu livro. Compreender isso claramente nos livrará de confusões, de falsas doutrinas ou de sermos enganados por algum movimento que não tem base nenhuma com Deus. As pessoas são curiosas, elas querem saber o futuro. Elas querem ver algo do futuro que Deus não quer que elas vejam. Eu não estou preocupado com o futuro. Tudo o que Deus queria que eu soubesse, Ele colocou ali na Bíblia. Eu sei o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Eu sei que o Senhor voltará. Eu sei que Deus tem um plano para a terra. Sei que Deus tem um plano para a sua igreja. Eu sei que Deus tem um plano para a nação de Israel. Ele tem um plano para todas as nações da terra. E tudo isso está escrito na Bíblia. E tudo isso é o que eu preciso saber. Você pode me perguntar, mas sobre o dia de amanhã, você sabe o que vai acontecer amanhã? Não, eu não sei. Não sei, querido amigo. Eu não estou preocupado com amanhã. Eu conheço aquele que sabe sobre amanhã, e eu posso confiar nele, e isso é tudo o que eu preciso saber. Eu nem perderia um minuto do meu tempo, nem um centavo do meu dinheiro, que é o dinheiro de Deus, procurando alguém para ler as mãos, um astrólogo ou um médium espírita. Não gastaria tempo nem dinheiro pesquisando sobre um futuro desconhecido, fora da palavra de Deus. Alguns até podem adivinhar ou fazer previsões do que vai acontecer, mas, repito, esse tipo de pessoa apenas se baseia na probabilidade. Mas, querido ouvinte, Deus nunca erra o que Ele anuncia. Confie seu futuro nas mãos do Senhor. Outra razão pela qual eu não me preocupo com o amanhã é porque eu não sei o que o amanhã trará. Sinceramente, eu não posso determinar o amanhã. Por que perder uma noite de sono me preocupando com isso? Deus sabe de tudo. Meu amanhã está nas mãos dele. Eu vou enfrentar os problemas de hoje. Hoje eu tenho certas responsabilidades e devo cumpri-las. Eu sei sobre hoje, mas amanhã, quem sabe, talvez amanhã eu não esteja vivo. Eu posso dormir esta noite preocupado com amanhã, quando talvez eu possa estar no céu amanhã. A Bíblia diz que Deus nunca dorme. Por que então permanecer acordado esta noite preocupado com o futuro? Esta noite vou colocar minha cabeça no travesseiro, vou orar, confiar em Deus como meu Pai Celestial para o dia de amanhã. Não tenho nenhum interesse em pessoas que alegam ser profetas e que não estão interessados em outra coisa além do meu dinheiro. Eu sei o que eles querem. Eles querem o meu dinheiro, só isso. Se aproxime de um deles e tente obter informações sobre o futuro sem pagar. Com certeza você não vai ter. Deus lhe dá o suficiente para saber sobre o futuro. Se apegue nas profecias de Deus, querido amigo. Os apóstolos e profetas colocaram o fundamento da igreja de acordo com Efésios 2:20. Portanto, nós temos os dons de evangelistas, pastores e mestres. Evangelistas do versículo 11. O evangelista é aquele que leva as boas novas do evangelho ao mundo perdido. Graças a Deus pelos bons evangelistas. Não há muitos hoje em dia.
Eu não estou falando de evangelistas profissionais que querem um barril cheio de dinheiro antes de ir à sua cidade ficar no melhor hotel, antes de começar a pregar. Eu não estou me referindo a esses evangelistas profissionais. Hoje há poucos evangelistas que realmente fazem o ministério de evangelista. Amigos, dedos nas minhas mãos seriam mais do que suficientes para contá-los. Eu tenho um amigo que conheço há anos, mais de 40 anos que eu o conheço, Dr. Brown. Ele tem sido um evangelista em sua igreja local. Ele não organiza cruzadas evangelísticas, mas é um homem que conhece os problemas da igreja local, tem amor pelas pessoas e sempre conduz uma igreja para uma condição melhor do que a encontrou. Esse irmão pode voltar para a mesma igreja ano após ano e sempre tem uma mensagem nova, renovada. Ele é um pregador evangelista, um homem que não coloca um preço no seu ministério. Você não precisa garantir nada para que ele faça o seu ministério. Ele é evangelista de Deus e isso é bom e é raro. Eu não tenho o dom de evangelista. Meu dom é ensinar a Bíblia. Apesar disso, vejo pessoas se convertendo nas reuniões que eu falo. É comum ver as pessoas recebendo a Cristo como seu Salvador nas conferências bíblicas que ensino, mas isso acontece porque a palavra de Deus é poderosa. Pessoas são salvas, vêm a uma conferência bíblica e são salvas pelo poder do Espírito e da palavra. E é maravilhoso encontrar um homem que possui o dom de evangelista. Esse dom é essencial para o ministério, para o crescimento da igreja, porque o evangelista ganha almas e as pessoas que são salvas se tornam membros do corpo de Cristo. Depois eles são integrados na igreja local e trabalham para Deus. Ensinar a palavra de Deus e edificar os santos é um aspecto muito importante do serviço cristão. Mas levar o evangelho àqueles que não conhecem a Cristo como Salvador é um privilégio único. Agora, todos os cristãos devem ser testemunhas de Cristo, mas nem todos os cristãos são evangelistas no sentido que Paulo está falando aqui. Vamos ver o versículo 11. E ele designou alguns para pastores e mestres. Ensinar a palavra de Deus e edificar os santos é um aspecto muito importante do serviço cristão, mas levar o evangelho àqueles que não conhecem a Cristo como Salvador é um privilégio. Isso não significa que alguns são pastores e outros mestres. Agora, isto é o que eu entendo, e posso estar errado, mas isso significa que o ofício de pastor está combinado com o de mestre. Em outras palavras, o pastor também deve ser um professor. Ele é tanto um líder como também é aquele que alimenta o rebanho. Ele conduz o rebanho e o alimenta. Este é o ministério de um bom pastor. O apóstolo Pedro tinha algo a dizer sobre isso em sua primeira epístola, capítulo 5. É muito interessante. Eu uso esse texto com frequência nas minhas palestras. Vamos ler. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo. Agora o pastor é um presbítero. O pastor de uma igreja é o presbítero do Novo Testamento. Esse é o seu trabalho. Pedro era um presbítero. Pedro era um pastor e ele disse, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Querido amigo, você nunca irá me ouvir gritando ou implorando por dinheiro. Eu vou lhe dizer por quê. Eu creio que sou fiel em alimentar o rebanho. Creio que Deus irá honrar e as necessidades espirituais serão supridas. Uma vez alguém me disse uma coisa. Um cristão tinha 20.000 ovelhas no seu rebanho. Ele era um irmão muito querido em Cristo. Fui visitá-lo. Era a época de tosquiar as ovelhas, e eu disse, que interessante observar a forma como a ovelha fica quieta para ser tosquiada. E o homem então me disse, sim, uma ovelha que é bem alimentada permanecerá quieta. Pense bem, um bom pastor que alimenta bem o seu povo não terá problemas financeiros. O pastor não é apenas o líder do rebanho, é aquele também que o alimenta. O pastor precisa de oração para pastorear as ovelhas e uma mente clara para ensiná-las. Se você estiver me ouvindo e é um pastor, portanto, querido irmão pastor, dedique seu tempo para estudar. Certifique-se de que quando você vai diante do seu povo, no dia do Senhor, colocar um pouco de carne no prato para alimentar as suas almas. Não atire pedras em suas ovelhas quando você subir no púlpito. Alimente-os com o pão do céu. Dê-lhes um bom manar, um alimento sólido, o alimento da palavra de Deus. Assim, você irá fortalecê-los. Você não terá problemas financeiros.
Alimente o rebanho de Deus, esse é o seu trabalho. Quando eu era pastor, eu desfrutava do meu tempo de estudo da Bíblia, das 6 da manhã ao meio-dia, mais ou menos, ficava em meu escritório estudando, investigando, buscando, orando, escrevendo para que quando eu estivesse na frente das minhas ovelhas, eu teria algo da palavra de Deus para dar para elas. Isso era tanto minha responsabilidade como meu privilégio também. Agora, se eu não alimentava o rebanho de Deus, não seria digno de ser chamado pastor. Alimente-os com o pão do céu. Não atire pedras. Alguns pregadores estão tão ocupados correndo aqui e ali, sem fazer nada, sem alimentar o rebanho de Deus, e não entendem por que eles têm problemas em sua igreja. Uma vez um jovem pastor disse para outro pastor experiente: "Você espera que nós, os pregadores mais jovens, subamos nos galhos?" E o mais experiente respondeu: "Filho, você nem sequer subiu em uma árvore." Alguns pregadores não têm objetivos. Alimente o seu rebanho. Alimente o rebanho de Deus, querido pastor. Deus quer que você faça isso, e você verá como uma ovelha bem alimentada pode continuar. Não é preciso empurrá-la, mas elas avançam alegremente. Agora, este dom é concedido por Deus e dá ao ministro uma função dupla, a de pastor e a de mestre. Nenhum instituto bíblico pode proporcionar este dom, nenhum seminário ou nenhuma universidade. Só Deus pode concedê-lo. O seminário bíblico não vai torná-lo um bom pastor. Se você já possui este dom, o seminário vai dar-lhe ferramentas para usar e exercitar esse dom. O seminário vai ajudá-lo no uso do exercício do seu dom, mas só Deus pode dar o dom. Eu posso estar errado, mas creio que existem homens fora do ministério onde eles deveriam estar. Deus os chamou, deu-lhes o dom, mas eles fugiram de Deus, falharam ao atender o chamado. E, querido amigo, creio que alguns homens deveriam estar fora do ministério. Deus não lhes deu o dom, nem o chamado. Acredite, eu não quero julgar, nem sou juiz. Eu não estou apontando o dedo para ninguém e dizendo que este deveria estar no ministério e aquele não. Simplesmente estou dizendo que quando Deus concede o dom, então o homem deve exercê-lo da melhor maneira, para a glória de Deus e para o bem do povo. Bom, nosso tempo por hoje acabou. Eu espero que você tenha aprendido algo, que Deus tenha tocado em seu coração. E espero você no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.